Boa tarde, meus amigos. Gostaria de compartilhar com vocês a história de um moço que saiu de sua cidade para uma outra cidade. E no caminho, ele acabou encontrando com alguns ladrões que tomaram suas bagagens e bateram muito nele, muito, de maneira que ele ficou desmaiado, e levaram tudo que ele tinha. Passado algum tempo, por ali passou também um outro moço que olhou para ele e viu ele caído lá no chão, mas teve medo talvez de se aproximar e seguiu o seu caminho. Alguns minutos depois passou um segundo moço que viu também a forma em que ele estava ali, caído, precisando de ajuda, mas também temeu e foi embora. Logo depois, se aproximou do caminho um terceiro jovem que, olhando para ele, vendo ele caído ali naquele chão, todo machucado, se compadeceu. Foi até ele, tirou o que ele tinha da bolsa, o que ele tinha naquele momento para ajudar, e colocou sobre os ferimentos daquele jovem, ajudou ele e carregou ele para um local seguro. Chegando a esse local onde eles estavam, ele cuidou dos seus ferimentos, tratou e deu ordem para aquelas pessoas que ali estavam que também pudessem cuidar daquele moço enquanto ele se recuperasse daquela situação em que ele se encontrava. Essa história que eu acabei de compartilhar com vocês é uma das parábolas de Jesus, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Essa história Jesus compartilhou com os seus discípulos e com toda a multidão que acompanhava Jesus naquela época. Ele compartilhou, e desses três homens, nós podemos notar que o primeiro homem que passou não ajudou, o segundo homem que passou também não ajudou. E o primeiro homem, a Bíblia relata que era um sacerdote, que poderia ser um pastor, poderia ser um padre, e que de fato era alguém religioso. O segundo homem que passou por ali era um levita, da tribo de Levi, e ele também era talvez um ministro, mas também de fato era um religioso. E o terceiro homem que passou por ali era um samaritano da cidade de Samaria, lá na Palestina. E o que acontece é que o que me chama a atenção é que samaritano, de acordo com o dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno, essa palavra samaritano tem sinônimo de enfermeiro, caridoso. Interessante porque o único que parou para ajudar, realmente ele sabia o que era praticar a caridade, praticar o amor. E ele tinha consigo alguns materiais e ele pôde ali exercer talvez uma função de enfermeiro, porque ele cuidou dos ferimentos daquele homem e prestou-lhe um atendimento. Além disso, levou ele para um local onde deixou paga todas as suas despesas,
até que ele se recuperasse daquele estado em que ele ficou. Por que eu estou compartilhando com vocês essa história? Há alguns dias eu coloquei na minha página no Face uma mensagem que fala assim: preciso da sua ajuda. Quem precisa da sua ajuda? Quem precisa da minha ajuda? De fato, é essa pessoa que está caída, que está ferida, que de repente não é uma pessoa que está ali toda machucada, mas é um amigo nosso, é um amigo seu, que de repente, por algum evento da vida, tem tido vontade de parar na caminhada, tem tido vontade de desistir de viver. Ele precisa da sua ajuda. Ele precisa da minha ajuda. Então, eu preciso da sua ajuda. Não porque eu estou caída, não porque eu estou machucada, mas porque, assim como você, assim como um companheiro do seu lado, assim como algum amigo da sua página social, que às vezes você nem conhece direito, mas é seu amigo, né? Até porque muitos têm milhares de amigos na página social, né? Só que de repente não é uma pessoa íntima sua, mas de repente é uma pessoa que necessita de uma simples palavra sua. Não de uma ajuda financeira talvez, mas ele precisa de uma simples palavra sua. E que palavra é essa? Que às vezes eu abro a minha página e eu vejo ali uma mensagem de fé, uma mensagem de amor, de esperança. Muitas das vezes uma foto não é tão relevante assim, porque foto esconde muitas coisas. Às vezes nós colocamos uma foto que pode ser linda, ser bela, mas por trás daquela foto, talvez a pessoa não está tão sorridente como apresenta na foto. Talvez ela precisa mesmo de algo que eu posso transmitir para ela. Então, esse foi o motivo dessa mensagem. Preciso da sua ajuda. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. E é o tempo, é o momento da gente lembrar do principal mandamento que Jesus deixou para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Certo? Então foi essa mensagem que eu quis passar para você. Alguém precisa de você. E eu tomara que essa mensagem te alcance nessa tarde. E que da mesma forma, tem alguém precisando de você, nós todos precisamos uns dos outros. E nós todos devemos ter a certeza que temos alguém com quem podemos contar o tempo todo. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Obrigada. Deixo essa palavra para vocês. Até.